bem com vocês? Hoje nós vamos falar de impostos, tributos. Tributo é o termo correto, mas imposto pegou. Todo mundo fala imposto. Imposto caro, um dos mais caros do mundo, né? O que se diz não é verdade, mas é um dos que menos retorna em serviços ao cidadão. Imposto. Paga-se no Brasil 7 mil, 8 mil reais por ano de imposto. Aí você vai parar e pensar, rapaz, o Taguchi não está falando para mim. Eu ganho 2 mil reais, eu não pago 7 mil reais de imposto por ano. Paga! Se você ganha 2 mil reais por ano e paga uma média aí de 30% de impostos quando você compra o feijão, o sapato, quando você compra o leite, o pão, você sim paga 7.200 reais de impostos por ano. Então, vamos parar e pensar e refletir. Taguchi, eu pago 7 mil reais por ano, paga, de imposto, de uma maneira que você não pode escapar, que é do consumo. E pior, de uma maneira que você tem dificuldade de exigir retorno, que vai para o governo estadual, vai para o governo federal. Retorna, sim, ao governo municipal, mas esse você cobra. Por que eu estou falando tudo isso? Nós temos nos municípios o tal do IPTU, tão famigerado quanto os outros, tão mal falado quanto qualquer outro imposto. Mas presta atenção no IPTU. Se você paga 600 reais por ano, né, de IPTU, que é um valor já relativamente alto, tem IPTU mais barato, desculpem, na região aqui. Você paga exatamente 50 reais por mês. Entre outras coisas, você pode olhar aí no seu carnê a coleta de lixo, que é feita semanalmente, a cada 2 dias na tua casa. Você paga a varrição, a varrição das ruas na sua casa. Então, é um imposto realmente que ele tem um alto retorno para o munícipe. Só que, aí é que eu quero uma reflexão sua. Nós estamos num tempo de chuvas intensas, um inverno intensamente chuvoso. Há quanto tempo você não vê varrição de rua na sua rua aqui em Maringá? Olha aí no seu carnê. Ou na sua rua ele é semanal, a varrição é semanal, mensal. Uma dessas duas situações ou talvez até quinzenal. Há quanto tempo você não vê a varrição? Ah, mas o Taguchi aí está exagerando, ele está falando aí de varrer para deixar limpinho. Não, não estou falando disso. Eu estou falando dessa poça de água que se forma aí no bueiro, que está entupido. Por que entupiu? Porque não há varrição. Eu estou falando de uma situação que se agravar e está agravando, nas minhas contas, na minha casa, desde o ano passado não passa varrição e ela é cobrada no carnê do IPTU, não é? Eu estou falando de alagamento que a gente pode ter na estação que sim, chove muito como característica da estação, que é o alto verão. Este sim, o imposto municipal, que é aquele mais justo, que dá mais retorno, esse sim a gente tem possibilidade de cobrar, de exigir, de se levantar contra. Para quê? Para que isso possa ser refletido e aí a gente dá um segundo passo, que é pegar os impostos maiores, né, a grande tributação, como esta que você paga no arroz, no feijão, no leite, no sapato que você compra para seu filho. Então, enquanto a gente não tiver a capacidade de resolver os problemas de nosso quintal, é muita pretensão a gente querer resolver os problemas do Estado e do país. Essa é a reflexão que eu queria deixar com vocês, para que vocês pensem, quando forem reclamar de impostos e de tributos, que é o termo mais correto, aqui no Brasil. O IPTU é justo? Eu sempre considerei que é, sim, muito justo. Só por isso ele não deve ser cobrado? Absolutamente deve ser exigido para que reflita em benefícios à população, como, por exemplo, nós não termos problema na próxima estação chuvosa, o verão,
de alagamentos. E para quem anda nos bairros da cidade, e a gente está com um projeto nas redes sociais chamado Patrulheiro de Maringá, Patrulheiro Colaborador. Muita gente já está mandando para a gente vídeo, fotos sobre o que está acontecendo. Não é só o bueiro. Maringá está com uma situação muito incômoda. Em diversos bairros, em diversos pontos, existe um acúmulo de lixo de grandes volumes descartado por algumas pessoas. Não é toda a população, não. Eu vejo muita reclamação, comentários em redes sociais dizendo, não, o maringaense... Não. Se todo maringaense fizesse essa prática, nós temos uma montanha de lixo cobrindo a cidade inteira. Alguns maringaenses, infelizmente, ainda insistem nessa prática. Então, as pessoas estão mandando colaborações para a gente disso, e eu gostaria até de reforçar o pedido aqui, porque esse é um outro problema. Espero que o Covid não tenha feito você esquecer da dengue, né, e dos escorpiões. Então, são habitáculos, cenários propícios para tanto. Então, são dois enfrentamentos. Exigir do poder público essa limpeza pública e exigir do cidadão de uma forma ou de outra, seja com aconselhamento, notificação ou até multa, para que essa prática tão nociva ao conjunto da sociedade pare. É isso. Nós estamos aqui tentando construir ação cidadã para que haja o benefício coletivo de toda a cidade. Sim, hoje nós temos as redes sociais. As redes sociais deixam a gente do mesmo tamanho de que qualquer outra autoridade. Então, aquela autoridade que era inacessível para a gente, em passado não muito distante, para chegar a ser ouvido por uma autoridade, você até desistia, você nem começava, né? Porque era tanta resenha, tanto laureado, né? Tantas barreiras que você se sentia até, e na verdade talvez era um cidadão assim, insignificante, né? Porque você não era ouvido. Agora, se você aponta um problema real, bem consistente, que esteja ocasionando problemas de saúde graves, né, em pessoas, mulheres, crianças, idosos, gestantes, aí a situação é diferente, porque você já viu, nas redes sociais você conta com a solidariedade das pessoas de bem, que são a maioria em todo o Brasil, e Maringá não é diferente. Então, aqui embaixo nós vamos colocar aqui os nossos endereços de contato, WhatsApp, e-mail, o endereço do Facebook, enfim, ferramenta não vai faltar para você exercer essa cidadania. Só não esqueçam do seguinte, a rede social não é culpada por alguma besteira que você faça. Eu acho muito engraçado, gente, né? As pessoas assim, olha, mas expuseram minha intimidade, me fotografaram nua na janela. Aí eu fico perguntando, mas o que você estava fazendo nua, pelada, na janela, gente? Pelo amor de Deus, a culpa não é da rede social. A culpa é, no mínimo, da janela. Né? Que você deve ter fechado, claro, né? Mas a danadinha abriu. Então, gente, rede social, apesar de você estar aí sozinho, né? Você está sendo ouvido pelo mundo. E se tiver vida em Marte, talvez até pelos marcianos. Né? Então, você... tem o direito de falar o que você quiser. Óbvio, agora a Constituição Federal ainda nos garante isso. Ainda nos garante, porque tem alguns sinais preocupantes aí, né? Mas, se você xingar, ofender o outro, você vai pagar processo. Você vai ser processado. Então, é preciso que você seja editor-chefe de você mesmo, das suas opiniões, para que a sua besteira, e não é preciso falar besteira, para apresentar problemas que existem na cidade e propor soluções.